Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. De hoje vai falar sobre o espírito, perispírito e corpo físico. Repassando os tempos de evolução da técnica, mostra a história da ciência que a vida era entendida na antiguidade em torno de 500 anos atrás como a expressão do conjunto matéria-espírito. Neste passado distante, os antigos desenvolviam a união do corpo e do espírito como um dado sem provas. Partiam do pressuposto lógico decorrente de suas experiências pessoais. Pode-se ver isto no Bhagavad Gita, a mensagem do mestre, da editora Pensamento no Livro dos Mortos. Vemos também chamado o Livro dos Mortos tibetano e no Segredo da Flor de Ouro dos chineses. O povo judeu também desenvolveu o mesmo princípio. E o Velho Testamento está repassado das ideias de comunhão espírito-matéria. O próprio mito da criação, o primeiro livro do Pentateuco de Moisés, diz que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser uma alma, pessoa vivente. Paulo, na primeira epístola dele aos Coríntios, ele diz que se utiliza da simbologia para esclarecer a relação espírito-matéria, chamando Adão, o primeiro homem, de ser vivente, e o último Adão, de espírito vivificante, e completa assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E ainda diz: eis que vos digo um mistério, não morremos todos, mas nem todos seremos mudados. Os estudos desenvolvidos por Plotino e seus discípulos mais famosos, que foram Porfírio, Jamblico e Próculos, foram condenados. O resultado foi que o cristianismo colocou o plano material e o plano espiritual em territórios estanques, sem nenhuma possibilidade de comunhão entre eles, e com o traço união criou o purgatório, chamando feitiçaria a qualquer tentativa de inter-relação espírito-matéria. Com o espiritismo vieram as explicações mais racionais sobre o fenômeno da grande vida. Vamos falar do espírito. O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na pergunta 76, ele, desdobrando o mundo espírito aos olhos do homem, ele define os espíritos como sendo os seres inteligentes da criação, que são criados por Deus permanentemente, sem forma definida para os encarnados, que se apresentam ao mundo espiritual como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Todos são criados iguais e dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias que levam ao progresso da humanidade. Na Gênese, Kardec externa mais claramente o seu pensamento e separa o princípio espiritual do princípio vital e do próprio elemento cósmico universal. Está lá no capítulo 11, no item 5, afirmando: depois que o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus altos destinos sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. É somente a partir do dia que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto que o espírito toma lugar entre a humanidade. Falar um pouquinho do perispírito. Como o corpo fluídico dos espíritos é o laço que prende a alma ao corpo, envoltório formado de fluidos ambientais. Afirma Kardec que o corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico e diz que
o corpo também dele se origina, apenas que mais condensado e transformado numa matéria tangível, que se pode tocar. Por isso é que cada meio, cada globo, vai dar os elementos inerentes à sua natureza. Planetas mais evoluídos terão matéria mais sutil e, portanto, neles os espíritos comporão seus perespíritos de uma forma mais quintessenciada. Em contrapartida, em mundos mais primitivos, os perespíritos serão mais grosseiros. A função do perespírito, como laço fluídico, é ligar na encarnação o espírito ao corpo físico. Na morte deste, quando deixa de absorver o fluido vital, desfaz-se essa união. Assim conclui Kardec. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Corpo físico. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. É este que retrata em si mesmo o corpo mental que lhe preside a formação. O corpo do homem é um organismo aperfeiçoado através de longa evolução. Seus órgãos foram adaptados para executarem tarefas que só competem à espécie humana. Essa evolução não se fez por acaso, nem só pelas leis biológicas, mas obedecendo a uma orientação do plano maior. Assim, o encarnado possui todas as possibilidades de atuação no seu próprio corpo físico. Nele atua desde os atos reflexos até intelectuais e recebe dele as mais variadas impressões pelos órgãos dos sentidos. O corpo é um ser vivo, formado pela união de elementos chamados células, que se reúnem para formar os tecidos, os órgãos e etc. Um conjunto de órgãos que executa o mesmo tipo de trabalho constitui um sistema ou um aparelho. As células variam em forma e tamanho. São constituídas de 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Na biologia, o conceito atual de célula pode ser resumido nas 4 proposições seguintes. Primeira, todos os organismos virtualmente são formados por células. As células constituem as unidades de estrutura dos seres orgânicos. Segundo, elas são a sede de todas as reações metabólicas de um organismo. 3. Elas se originam unicamente de células pré-existentes. É a biogênese, o desenvolvimento da vida. Um organismo pluricelular cresce pela duplicação de suas células individuais. Não há geração espontânea. 4. As células contêm material hereditário, o ácido nucleico, que por meio do qual características específicas são transmitidas da célula mãe à célula filha. Esse material contém um código que assegura a continuidade da espécie de uma geração celular à geração seguinte. Diz André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 5º, que as células articulam-se de múltiplas formas, adaptam-se às funções que lhes competem. E a maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Como tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. As células recebem alimentos nutritivos do meio exterior, os incorporam à sua substância e eliminam
os inúteis ou os tóxicos. Essas funções de assimilação e eliminação é que constituem o metabolismo celular. O corpo físico é formado de tecidos, que são agrupamentos de células semelhantes. Temos os seguintes tecidos: o epitelial, que serve para revestir as superfícies externas do corpo, que é a pele, e internas, que são a mucosa, ou para produzir secreções. O conjuntivo serve para preencher os espaços entre os órgãos, podendo apresentar-se sob diferentes condições, como cartilaginoso, ósseo e adiposo. O sanguíneo ou hematopoético, formado pelos glóbulos vermelhos ou hemácias, que transportam o oxigênio às células do corpo total. Pelos glóbulos brancos ou leucócitos, que são os elementos de defesa do organismo contra as infecções, e pelas plaquetas, que têm o papel na coagulação do sangue. O muscular, formado pelos músculos, são de 3 tipos. Estriado, que é o responsável pelos movimentos voluntários. Liso, forma as paredes do estômago, intestino, da bexiga, etc., que funcionam independentemente da vontade. E o miocárdio, que forma o coração. O tecido nervoso é altamente diferenciado, com funções complexas e extremamente delicadas. O seu elemento básico é o neurônio ou a célula nervosa, que são de 2 tipos, dendritos e axônicos. Os nervos são reuniões de axônios. Os órgãos são formados pelos tecidos, um ou vários, para realizarem funções definidas no corpo humano. Exemplo, ossos, estômago, coração e etc. Os sistemas são um conjunto de órgãos. Temos os seguintes sistemas: tegumentar, esquelético, muscular, digestivo, respiratório, circulatório, urogenital, endócrino e nervoso. Tegumentar, formado pela pele e seus órgãos anexos, unhas, pelos, glândulas, etc. Esquelético, constituído pelos ossos. Muscular, formado pelos músculos estriados, lisos e cardíacos. Digestivo, constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. Respiratório, formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E o circulatório, formado pelo coração, artérias, veias e capilares. O urogenital abrange o sistema urinário e o genital ou reprodutor. O urinário é formado pelos rins, bacinetes, uréteres, bexiga e uretra. O genital na mulher compõe-se pelos ovários, útero e vagina, e no homem pelos testículos, epidídimo, canais de diferentes e vesículas seminais. O endócrino, formado pelas glândulas endócrinas, hipófise, tiroide, paratiroide, timo, suprarrenais, pâncreas, epífise, ovários e testículos. O nervoso, formado por células especiais chamadas neurônios, e subdivide-se em cérebro espinhal ou da vida de relação, isto é, voltado para todas as atividades conscientes, e o vago simpático ou autônomo, que comanda, fora da ação da vontade, o funcionamento dos órgãos. Aparelho é um conjunto de sistemas. Exemplo, aparelho locomotor, formado pelo sistema ósseo e muscular. E vamos falar sobre
o que Jesus falava, e Paulo principalmente tocou muito nesse assunto, sobre o vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Paulo disse essas palavras na primeira epístola aos Tessalonicenses, está lá no capítulo 4, no versículo 4. Diz Emmanuel: a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de uma plena atualidade, e o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. É o santuário sublime de cada espírito encarnado. Em todos os tempos, as nações admiraram as obras maravilhosas e surpreendentes das engenharias antiga e moderna. Com assombro, o homem extasia-se frente aos trabalhos artísticos nos mais variados ramos das belas artes, como a arquitetura, a música, as artes plásticas, a escultura, a pintura e etc. Na fala, ainda Emmanuel diz que o estudo do corpo, apesar de crescer e da inteligência, ainda apresenta suas complexidades, pois não se consegue explicar totalmente o milagre do cérebro com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso com os gânglios, a maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários que ajudam a gradear as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com uma velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória como um patrimônio inalienável do espírito. O porquê da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles no recesso da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios, o centro da fala. A sede miraculosa do gosto nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassam o número de 2.000, ainda não se explicam as admiráveis revelações do esqueleto ósseo também. As fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos de fígado, o vaso de fermentos do pâncreas e o caprichoso sistema sanguíneo com seus milhões de vidas microscópicas e com suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins e a epiderme com seus segredos dificilmente abordáveis aos órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. No corpo humano temos na Terra uma das maiores maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne com que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas em quase imensuráveis. Por meio delas a mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. No livro Libertação, no capítulo 7, no quadro doloroso chamado
André Luiz comenta: o homem comum não possui senão uma vaga ideia da importância das criações mentais na sua própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe plasmam os impulsos, e é sempre formada por vidas inferiores, inumeráveis, em processos evolutivos nos quadros do universo sem fim. Reafirma Emmanuel que até agora, de um modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, com a sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente, e procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras em toda parte. Observam-se também as consequências funestas de semelhantes desvios. Registra ainda Emmanuel abusos, excessos inconfessáveis, enquanto os jovens estragam-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-os impensadamente. Confirmando também que existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Muitos dos que se perdem nos desvios do caminho, enveredando-nos nas zonas escuras dos excessos, exclamam que atendem às fatalidades do mundo, mas amanhã estarão com Jesus. Seguindo o mesmo raciocínio, refere-se Emmanuel a outros que, depois de confiarem à mocidade a tutela do vício, aguardam a velhice, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso então somente alguns fenômenos da epiderme. Continua aquele educador espiritual dizendo: todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Jesus é o equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. E completa o seu pensamento. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo em que ele vive e diz: demora no mundo, e suplica o retorno a ele como um trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a sua suspirada ascensão às esferas divinas. Então, que possamos nos fortalecer a cada dia mais e, principalmente, cuidando do nosso corpo, tendo o maior amor por essa maravilhosa máquina que Deus nos deu em perfeição. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.